Está começando o programa Mundo das Evidências. Além de muita informação sobre ciência, tecnologia, cultura e inovação, você se diverte. O programa é de responsabilidade do professor Arnildo Corbi e acadêmicos do Grupo de Pesquisa e Extensão, Ambiente, Saúde e Desenvolvimento da UDESC. 5, 4, 3, 2, 1. O incrível Mundo das Evidências. Bem, amigos, nossos ouvintes, então estamos iniciando mais um programa Incrível Mundo das Evidências aqui na Rádio Cidade Pampiana. Está iniciando. À minha esquerda, da Emily. Ela é acadêmica de enfermagem e inicia nosso projeto e nos ajudando, dando suporte técnico também, né? Exige bastante, é um aprendizado que você tem aí. Bom dia, Emily! Bom dia, professor, tudo bem? Oi, pessoal, meu nome é Emily Ferreira, sou acadêmica da primeira fase de enfermagem, agora indo para a segunda, e entrei agora no projeto do professor Arnildo. Isso. E à minha frente, então, nós temos a nossa convidada, né? A professora Tiffany Leal. Ela é colega nossa aqui do curso de enfermagem, atua em outras universidades também, é graduada em enfermagem, mestrado também e também uma ampla especialização na área da ciência da saúde, especialmente em enfermagem. Ela já esteve conosco nos outros momentos aí em que entrevistamos ela. E hoje ela retorna aqui para falar um assunto um pouquinho diferenciado, mas que mexe na nossa vida enquanto pessoas que pensam na sua manutenção, subsistência e abrir outros horizontes. Bom dia, professora Tiffany. Bom dia, professor Arnildo. Bom dia, Emily. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso recebê-la aqui, tá, professor? O prazer é nosso. Então, professora Tiffany, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre empreendedorismo. E quando eu estiver falando, tu troca a câmera para mim. Ela está aprendendo hoje, a gente vai trocando aqui. A gente vai fazendo essas trocas aí, tá? Então, normal. A Emily está começando com nós aí, e daí a gente está nos ajustes técnicos aí. Mas, professora, a professora tem uma experiência agora, não digo tão recente, que já tem alguns anos, que começou nessa área de empreendedorismo e pensar novos horizontes. Criou uma empresa de capacitação de enfermeiros ou outros profissionais. Mas fale-nos primeiro da sua empresa, professora, tá? O foco, a gênese dela, como ela surgiu, qual o objetivo, conte um pouco da história. Então, Arnildo, como que começou, né, a Tiffany Leal Healthcare Solutions? Essa empresa, ela surgiu quando um belo dia eu recebi um convite de um hospital aqui da região para um treinamento, então, sobre o paciente neonatal crítico. Eu trabalhei e atuei alguns anos num hospital privado aqui da região também, e nesse hospital eu tive a experiência de trabalhar na UTI neonatal. E a partir dessa experiência, uma colega me indicou para esse hospital para fazer um treinamento. E aí, no início, eu agradeci, né, a indicação e perguntei, eu disse, olha, pode passar o meu contato, mas vamos ver do que realmente se trata, né? Aí, fazendo contato com o enfermeiro da educação permanente desse hospital, ele me disse, olha, eu preciso de um treinamento sobre recepção do recém-nascido em sala de parto, sobre ventilação mecânica, sobre manejo do recém-nascido que está em ventilação. E ele trouxe um problema já evidente, assim, que ele tinha no serviço dele, que era a extubação acidental dos recém-nascidos. Então, eu disse para ele, olha, é um treinamento que requer um certo tempo, né? E a gente precisa planejar muito bem para ir lá treinar. Então, quando a gente pensa em dar uma aula, por exemplo, para a graduação, a gente também já planeja muito tempo antes, vai atrás, né, dos materiais que são essenciais, vai em busca, né, de conhecimento, mas a nossa experiência, às vezes, é o que faz um diferencial na aula.
E aí, quando eu me vi ali conversando com esse enfermeiro, eu fui atender a demanda dele, entender qual era, né, essa principal dor em relação ao serviço que ele estava. E ele me disse isso, que ele precisava treinar porque os bebês estavam nascendo cada vez mais prematuros nesse serviço. Interessante. E uma demanda alta, né, de paciente mais grave, mais complexo, que demandava cuidados intensivos. E eles não têm UTI neonatal nesse serviço. Então, o que acontece? Ele tinha um recém-nascido que nasce, precisa de uma demanda intensiva, de um cuidado específico, mas ele não tinha tanto subsídio assim para o cuidado até que essa criança fosse transferida realmente para uma UTI neonatal. E aí, inicialmente, até ele perguntou para mim se poderia ser um trabalho que os acadêmicos da universidade ou da faculdade que eu trabalhava na época, se eles poderiam desempenhar. Aí eu conversei com ele, fui entendendo e percebi que é óbvio que os nossos alunos têm uma capacidade para, né, desenvolver treinamentos, capacitações, fazer uma palestra muitas vezes, mas eu entendi que a dor dele era um pouco além do que a gente conseguiria entregar com os acadêmicos. E aí eu disse para ele, olha, eu acredito que a gente precisa trabalhar num foco um pouco maior do que só uma palestra, alguma coisa assim. São muitos aspectos envolvidos, né, na recepção de um recém-nascido que tem potencial para se tornar grave. E a partir daí, a gente foi combinando esse treinamento, essa capacitação, ele me disse quais os profissionais que seriam envolvidos e eu fui amadurecendo essa ideia. E vou te contar, Nildo, que num primeiro momento eu pensei assim, acho que não vai dar. Acredito que eu não seja a pessoa mais indicada, digamos assim, para fazer isso. Mas fiquei com aquela ideia na cabeça. E aí eu já vinha de uma série de palestras, treinamentos, assim, um amadurecimento relacionado ao empreendedorismo. E a gente, às vezes, fica tentando buscar ideias, né, do que fazer, como ajudar os profissionais, né, enfim. E aí, ali, eu vi uma grande oportunidade, na verdade, de dar o start, assim, nesse projeto que eu tenho hoje, que é essa empresa de capacitação e treinamento. E eu fui em busca, então, de aprimorar e entender o que eu precisava ter como base, digamos assim, para startar esse projeto da empresa. Tá? Então, basicamente, assim que surgiu essa ideia. É claro que do dia para a noite a gente não consegue planejar tudo, organizar tudo. Então, como pedi um tempo para ele, para a organização, e a gente foi amadurecendo. Aí, ele me disse assim, então, enfermeira, tu me manda um orçamento. E aí eu pensei, como que eu faço um orçamento para mandar para um hospital oferecendo os meus serviços? Então, eu acho que um dos principais desafios começa aí, porque talvez pela minha trajetória, né, trabalhando em hospital, CLT, dando aulas, né, também em CLT ou em processos seletivos, eu não tinha esse conhecimento, isso não era do meu dia a dia inicialmente, né? Mas o que eu posso te dizer assim? O que mais o que foi que te impulsionou daí tomar essa decisão? O que passa na cabeça assim, sabe? Porque a gente fica pensando muitas vezes, poxa, será que eu vou abrir mão das outras coisas e vou tirar um pouco do meu tempo? Vou experimentar, ver se dá certo, não dá certo. Muita gente fica assim, né? Uhum. Será que vai dar certo? Ou vou fazer um favor para aquela pessoa, ou vou... Qual a sensação que você teve, assim? O que dá? Muitas vezes a gente dá aquela parada. Essa parada, muitas vezes, é para refletir sobre aquilo que a gente vai fazer. Não só o fazer, mas se vai dar continuidade. O que você sentiu naquela hora, assim, sabe? Que é o que a boa parte das pessoas que quando vão empreender, pensam em alguma coisa, né, elas passam por isso, né? Eu acredito que o que me motivou mais, me impulsionou, como tu disse, é a questão da gente qualificar a assistência. Porque durante a minha trajetória, o que eu percebi? Que muitas vezes
não só erros, mas uma assistência de não tanta qualidade, a gente percebia que era só uma falta de, às vezes, de conhecimento, de entendimento, de alguém vir e ensinar mesmo, e entender na prática o que poderia ser feito de uma forma mais assertiva. E, enfim, eu já trabalhei com vários públicos, tanto adulto, quanto criança, quanto recém-nascido, e a gente percebe que esse é um grande diferencial de um profissional, é saber o que fazer, quando fazer, como fazer da melhor forma. Então, eu acredito que o que mais me impulsionou, digamos assim, é justamente isso, entregar qualidade na assistência prestada ao paciente, seja ele adulto, criança ou recém-nascido. E aí eu vi essa oportunidade surgindo como uma oportunidade de melhorar esses serviços, mesmo que num nível menor, digamos assim, mas também que dá sentido ao que eu sou, que é ser enfermeira. Então, eu percebi que a área de atuação, às vezes, a gente não está na assistência, a gente está na academia, enfim, mas a gente pode melhorar a vida das pessoas, ou que seja de uma pessoa, de um recém-nascido que fique melhor, digamos assim, a gente tem um efeito, né, um impacto muito grande, né, mesmo que seja um paciente. Então, eu acho que esse propósito maior de auxiliar o paciente lá na ponta, talvez o meu caminho seria com os profissionais nesses treinamentos e capacitações. Então, foi por aí, mais ou menos, que fez sentido eu pensar, vou ter que abrir mão um pouco do meu tempo, vou ter que estudar um pouco mais, vou ter que levar melhorias, mas, né, atender a expectativa também desses profissionais que contratam um treinamento. Mas acho que é justamente isso, foi priorizar que o paciente lá na ponta receba um impacto de um treinamento ou de uma capacitação. Que na prática é experiência, né? As pessoas têm experiência. Exato. Você teve tem uma experiência profissional, atuou por muito tempo, você estuda e consegue se conciliar as duas partes, a prática com a questão teórica e vislumbrar e visualizar esse contexto. Então, óbvio que a questão prática, né, a experiência é fundamental, né, que muitas vezes lá no campo, né, quando você interferiu com o teu curso, às vezes, por vezes, são pequenos detalhes, né, que as pessoas acabam cometendo, não são nem protocolos, eu acho, né, são pequenos cuidados, digamos assim, que a gente deve ter, às vezes fazem total diferença, né? Pequenos detalhezinhos que fazem a diferença, né? No cotidiano, ali, na prática, no exercício, né? Mas e depois que você fez essa tua primeira capacitação? Você parou para sentar, bem, vou refletir sobre o que eu fiz. Não a tua experiência lá, porque aquilo foi automático, você fez, mas o evento, aquele momento que tu proporcionou, tu parou para avaliar, dizer, eu acho que dá, eu posso continuar. Como é que foi essa experiência para ti? Como é que tu avaliou, como é que tu pesou? Então, depois dessa primeira experiência, digamos assim, o que eu percebi é a questão de que o hospital, para ele me fazer, por exemplo, o meu pagamento, digamos assim, ele precisaria que eu tivesse um CNPJ. E aí eu avaliei toda essa questão de, bom, se eu preciso ser realmente uma empresa, digamos assim, para prestar um serviço, o que eu espero agora, né? O que eu acho que foi nesse momento de avaliação, assim, que me fez, bom, temos uma oportunidade, os profissionais precisam de treinamento e capacitação, é uma demanda, acredito que a pandemia teve esse impacto, porque a gente teve um certo período de tempo ali, não digo sem treinamentos, mas focado muito para atendimento ao Covid. E por um tempo os profissionais ficaram, né, stand-by em outras áreas, em outras coisas, porque o foco total era, né, a pandemia. E aí nesse momento de avaliação eu vi, bom, eu tenho a oportunidade, eu entendi o que foi positivo, mas eu entendi também o que me trouxe fragilidade nesse primeiro, né, como se fosse um piloto, mas eu fui entendendo que existiam várias nuances que eu precisava agregar para que a minha empresa, enfim, o meu projeto pudesse ser executado da melhor forma. E aí foi um
E aí eu digo sempre, né, que as coisas não são por acaso. Nada é por acaso na vida. E nesse momento de avaliação, digamos assim, eu estava aberto um edital para enfermeiros e empreendedores. Olha que legal. E eu lembro que o edital, eu vi o edital e o prazo encerrava, 3 dias. Faltavam 3 dias para encerramento do prazo de inscrição. Aí eu li esse edital e pensei assim, bom, casa exatamente com o que eu preciso, que é me aprimorar, entender os processos do empreendedorismo, entender qual o caminho a gente deve seguir, toda a questão ética, legal, financeira, jurídica, enfim, tinha dentro desse edital aí, na proposição de um curso, né, de um acompanhamento, uma mentoria para enfermeiros empreendedores. E eu lembro que tinha que mandar um vídeo, né, para esse edital dizendo o que motivava ou por que você estava buscando essa vaga ali nesse edital. E eu mandei o vídeo, né? A gente grava umas 5, 6 vezes, né? Até ficar bom. Mas eu acabei enviando o vídeo e fui selecionada. Então, ali eu acho que foi esse momento de avaliar, entender as fragilidades que eu tinha, entender o que eu teria que melhorar, mas também de entender assim, eu tenho uma ideia, eu preciso amadurecer essa ideia e sistematizar esse processo dentro da empresa. Acho que foi mais ou menos por aí. E aí abriu possibilidade para fazer outros, você manteve o foco nesse objeto de capacitação ou abriu para outras possibilidades também, outras áreas dentro? Você estava só saúde do recém-nascido ali, né? Recém-nascido. Aí você pensou em outras áreas também? Isso aí também eu acho que faz parte desse processo de mentoria e de amadurecimento, Arnildo, porque inicialmente eu acreditava muito que o meu foco seriam os serviços hospitalares e as demandas que os hospitais têm. E desse primeiro treinamento já surgiu um convite para um outro hospital da região aqui também, mas que acabou não acontecendo. A gestora acabou não tendo recurso naquela época, enfim, depois ela entrou em férias, ela teve um período de adoecimento, e aí meio que aquilo se perdeu, né? Não foi para frente esse segundo, digamos assim. E aí eu percebi que o meu público não era só o hospital, um serviço hospitalar, digamos assim, que necessitava que os profissionais fossem capacitados. Quando eu comecei a contar na sala de aula que, olha, que eu tinha feito o treinamento dos desafios que esse hospital enfrentava e por isso me chamaram, enfim, os alunos falaram, prof, mas a gente gostaria de fazer um curso sobre tal coisa. Mas eu precisaria fazer sobre tal coisa. A gente tem interesse nisso, aquilo. E aí, durante a mentoria, eu comecei a perceber que o meu público não era só o serviço hospitalar. E, na verdade, não era uma instituição, digamos assim. Mas eram pessoas, tanto acadêmicos quanto enfermeiros, que gostariam de se capacitar em determinada área. E aí eu fui mudando o foco, ou, na verdade, acredito que não só mudando, mas ampliando esse foco, esse público-alvo. Acho que foi aí que eu fui realmente amadurecendo. E aí eu tinha, na época, uma mentora, que é uma enfermeira, que é a enfermeira Daniela Farinella, que ela tinha uma experiência bem ampla nisso, e ela me fazia perguntas, ela ia me perguntando assim, né, me instigando. Tá, mas por que o hospital? Mas o que tu vê lá como uma oportunidade? Qual que é o problema deles? Será que eles têm interesse? Será que, né, é isso mesmo? Nem o objetivo dela te direcionar para um lado ou outro, não. Era só para ver qual era o teu viés, como é que dizer, como é que posso dizer, tua possibilidade, né? Exatamente. Né? Você se enxergar dentro de um processo. Acho que era essa a ideia dela, né? Que é a ideia do mentor, eu acho que é isso, né? Exato. Né? E aí nesse processo, a gente fez também uma análise de mercado com alguns hospitais e alguns profissionais para ver se realmente era uma demanda ou se tinha, nesse hospital que eu fui inicialmente, se tinha sido uma demanda exclusiva só naquele momento. E aí a gente percebeu que não, que dava para ampliar, e com o tempo eu fui amadurecendo essas ideias e buscando.
Aí eu entendi também, Arnildo, que a empresa, o objetivo, o foco, ele não era exclusivo meu, digamos assim. Não era só para mim dar a capacitação, o treinamento para os profissionais. Porque a gente tem uma familiaridade com certos temas, certos assuntos que a gente estudou mais, mas eu percebi que alguns outros profissionais poderiam agregar nessa minha empresa. Uhum. E aí a gente conversa, né, com os alunos, com os colegas, com os professores, e a gente começou a perceber que justamente agregar outro profissional, né, junto comigo, poderia talvez ser mais interessante a depender do tema que eu ia trabalhar. E aí eu comecei também a explorar esses novos campos, novos assuntos que a gente tinha possibilidade e que era uma demanda ali dos acadêmicos e dos profissionais, tanto da enfermagem como da saúde como um todo. E aí eu fui pensando, idealizando, planejando novos cursos a partir da demanda. Aí as redes sociais também auxiliam muito a gente nisso, porque o canal de divulgação principal hoje que eu tenho ainda é o Instagram, indicação e o próprio WhatsApp, digamos assim. E aí eu fui trabalhando com essas ferramentas no que poderia ser um foco. Então, até inicialmente na mentoria a gente pensou em fazer visitas aos hospitais e fazer essa proposta, digamos assim, para os serviços, mas depois eu percebi que divulgar esse trabalho também de forma presencial, com os alunos, com os colegas, com os profissionais, foi uma coisa que me ajudou bastante. Então, eu percebi que a gente precisa sair da rede social também para conseguir fazer essa busca de potenciais clientes, digamos assim. Isso. E como é que você consegue perceber a longo prazo? Que tudo tivemos a pandemia, né? Que essa pandemia foi uma transição entre o analógico e o digital. Já era um processo que vinha lentamente acontecendo, mas acelerou, né? Uhum. E nós estamos aqui tentando, né, nós pelo menos, utilizando esses recursos, nos ajustando. Eu sou analógico, sempre nem entendo seria. A gente aprende até um determinado momento, mas quando é geral aqui, né, essa geração aqui, ela é mais digital. Ela vai ter que aprender um pouco do analógico também, porque a essência digital parte do analógico, né? Mas em que medida você vê, não sei se é bom, ruim, tu falou, a gente tem que sair também das redes sociais, tem que saber dessa parte, né, toda ela, que agora tá, não sei, talvez uma ênfase meio excessiva, às vezes, no digital, no processo da simulação, sei lá, né? Será que a longo prazo, o que tu imagina que vai se dar nisso? Na formação do profissional do enfermeiro, no exercício da profissão, né? Como é que se vislumbra isso? Olha, eu acho que as metodologias, né, mais diversificadas, elas sempre contribuem. Então, depende muito do foco que a gente tem. Se é o ensino de graduação, eu acho que é extremamente válido, a gente tem que usar alguns recursos, mas também entender, principalmente assim, qual que é o objetivo de utilizar uma metodologia, seja ela qual for, seja simulação, seja treinamento de uma prática, seja uma aula teórica. Então, acho que tudo tem que casar muito com o objetivo que a gente tem enquanto ensino. Na parte dos treinamentos, o que eu percebi? Que os profissionais, de certa forma, eles têm muito no digital, a gente tem muito material, tem muitas possibilidades, mas eles ainda têm uma intenção e uma necessidade do presencial, de estar ali, né, ouvindo, ou treinando, ou fazendo uma metodologia mais prática, mais ativa, digamos assim, mas ainda no presencial. Então, teve um certo momento que eu também pensei assim, vamos fazer cursos online, né, para ter uma maior, digamos assim, uma maior participação, ter abrangência. E eu acho que super funciona, tem vários profissionais que têm muito êxito nessa parte, mas no meu nicho, digamos assim, eu percebi que o presencial,
concentrar essas pessoas, né, e fazer um momento mais imersivo tem sido mais positivo para os objetivos que eu tenho utilizado nos meus treinamentos e capacitações. Porque talvez você diz, não, eu tenho uma metodologia, eu uso essa caneta aqui. Ah, não, mas eu lá no meu espaço de trabalho tenho essa outra caneta, eu posso. Aquelas perguntas que talvez a gente faria no presencial, né? O que eu posso fazer, que alternativas, eu posso utilizar uma outra técnica, talvez acho que seja nesse sentido, né? Que são a questão da participação, do envolvimento, engajamento das pessoas, né? Exato. Né? Eu percebi, daí num segundo momento que a gente planejou um curso sobre avaliação e tratamento de lesões de pele. A gente percebeu que a parte prática era o principal intuito dos participantes do curso. Então, nesse sentido, a simulação auxilia, porque eu consigo simular, né, muitas vezes um paciente que tem essa necessidade de cuidado. Em condições diferenciadas? Em condições diferenciadas, exatamente, mas que eu preciso desse momento, assim, de estar ali com esse participante, né? De estar ali para auxiliar essa pessoa e muito do manuseio de materiais, de equipamentos, de entender. Porque, como tu disse, tem muita tecnologia, né? Digital, analógica, enfim, mas às vezes a grande dificuldade é que o profissional entenda quando usar, em que momento que vai ser oportuno e como utilizar essa tecnologia. Porque às vezes você pode ter o respirador lá, o mais top, digamos assim, que tem no mercado hoje, né? O mais qualificado, com mais funções, enfim. Mas às vezes a gente tem uma dificuldade do profissional manusear. E aí de nada serve essa tecnologia se a gente não consegue utilizar em benefício do paciente. Então, também tem essas questões, sabe, Arnildo, que acabam. E uma questão também da comunidade, né? Das pessoas, muitas vezes, elas tentam cada vez, né, fazer, por vezes, um esforço menor em função de outras demandas, que é uma lógica, né? Tem umas gerações ali, uma vai sucedendo a outra e a gente vai percebendo no perfil dessas gerações que as gerações são diferentes, né? Tá vendo, muitas vezes... algumas práticas não fazem mais, ou não querem fazer, né? E como é que você percebe, nesse teu público aí, como é que você está percebendo alterações até no comportamento, daquilo que você, quando foi teu momento que você exercia as tuas práticas no campo profissional, lá da enfermagem, tal, agora no docente, como é que você percebe no viés desse público? Tem mudado alguma coisa? Tem mudado. A gente percebe que o ensino mais básico, mais tradicional, ele funciona até um certo momento, mas a gente hoje precisa agregar outras tecnologias. O próprio uso da inteligência artificial, ele é benéfico quando bem utilizado. Hoje o perfil que eu tenho de público, que são enfermeiros na sua maioria e acadêmicos de enfermagem, a gente precisa estar utilizando um pouco de cada um para compor essa capacitação. Então eu tenho trabalhado muito com uma parte teórica mais tradicional, que as pessoas ainda têm essa necessidade, e aquilo que às vezes é óbvio para mim não é óbvio para quem vem fazer o curso, para o outro, né? Mas, por exemplo, o uso da inteligência artificial, a busca por um caminho mais digital também tem contribuído. Hoje eu consigo simular, por exemplo, uma consulta com inteligência artificial, onde o paciente, ele é da inteligência artificial, ele vai te dizer o que ele tem. E aí o próprio aluno no curso vai desenvolver o que ele pode estar auxiliando esse paciente. Então, tu não vai ter um cenário real, às vezes, dependendo da situação, mas nesse cenário mais digital, ele consegue implementar um raciocínio clínico, né, a partir da solução do caso. Então, fica mais palpável para ele imaginar que hoje eu vou fazer uma consulta, meu paciente é o Arnildo e ele tem tal queixa. E hoje eu consigo colocar a figura masculina falando, conversando, dizendo quais são os seus... digamos assim, suas necessidades, as suas queixas, e o aluno desenvolver, né, esse participante do curso desenvolver a partir disso. Então, muito vai do foco que o curso tem, né, Arnildo?
tem cursos que a gente precisa ir para a prática. Ó, é atendimento do recém-nascido em sala de parto, a gente teve atualizações esse ano, em maio, e eu fiz o curso, e a gente precisou ir para a prática e dizer, ó, esse momento tu faz isso, posiciona o recém-nascido assim, tu vai monitorizar dessa forma. Aí eu não tenho um digital, digamos assim, tão forte. Agora, para uma consulta de enfermagem, eu posso utilizar esses recursos, porque me dá mais espaço. E aí eu preciso inovar também, porque tem que ser atrativo, né? Porque o modelo palestra, as pessoas já não têm mais tanta nem paciência para ficar ali escutando. E mesmo a palestra se busca hoje nas mídias sociais, tem palestras, se consegue, né, nas redes sociais, então tem o suficiente. As pessoas já vão com uma necessidade mais específica, né? Que é um volume muito grande de informação. Tem muita informação, né? Agora, filtrar essas informações que é o importante. Acho que esse é um dos desafios e o que as pessoas buscam também. Exato. Né? Que elas buscam. Não sei como é que você percebe esse contexto aí. O que eu tenho percebido, assim, que principalmente trabalhando com os acadêmicos e até com os enfermeiros, a gente tem um guia, por exemplo, vamos pensar, a gente tem um guia da consulta da enfermagem, a gente tem um passo a passo de como realizar determinado procedimento. Nós temos escrito nos livros, nos artigos científicos, tem protocolos do COFEM, do COREM, enfim, a gente tem esse passo a passo. O que às vezes distancia o profissional é como utilizar os recursos de comunicação, como entender efeitos adversos, como entender as barreiras que vão evitar erros, o que eu preciso prever. Então, isso tudo vem para agregar, digamos assim, que é o como fazer. Eu sei o passo a passo, eu li, eu entendi. Mas na hora de fazer é muito diferente, né? É aquilo que a gente sempre está conversando, digamos assim, no espaço acadêmico, né? Aliar a teoria com a prática. E aí a gente tem essas limitações aí que precisa ser trabalhada, enfim, otimizada e... Porque não que uma dispense a outra, né? Exato. A teoria é necessária para sabermos que aquilo que estamos fazendo realmente está correto, embasado em experiências, né? Nos protocolos, que você precisa estar sempre atualizada, né? Talvez essa é uma questão que, para quem muitas vezes contrata um serviço, também tem que entender. Para quem presta um serviço, requer sempre uma atualização constante. Né? A pessoa precisa se debruçar sobre o material, se preparar anterior àquele momento. Então, não é só aquele momento que você está prestando um serviço que tem que ser analisado. Ah, mas a pessoa trabalhou 1 hora comigo e cobrou tanto, né? Como aquela história, Leonardo da Vinci, né? Poxa, mas com 3, 4 pinceladas você quer cobrando tanto por um quadro que é um absurdo. Não, mas e toda a história de preparação para chegar até ali? De formação, experiências devidas, né? Tentativas que a gente foi fazendo, né? Isso é importante também, né, professor? E quando tu fala sobre isso, vem muito a ideia que eu tive para minha empresa, que é o seguinte: tem muitos conteúdos ou temas que o público necessita e vem buscar, vem para mim, traz para mim, olha, a gente gostaria de uma capacitação sobre determinado assunto. Eu sei a teoria, né, Arnildo? Eu sei que eu posso ler lá no livro, entender os processos, entender na teoria como funciona um atendimento destinado a um tipo de paciente, um tipo de situação, digamos assim, tá? Só que aí, às vezes, quando me falta a experiência prática de ter vivenciado como que isso acontece na realidade, faz com que eu busque outros profissionais. Eu posso ser quem vai fazer essa organização do curso, né, entender quem é o público que vai ser convidado, digamos assim, mas eu trago alguém que é especialista, digamos assim, nessa área para contribuir. Porque daí eu vou agregar mais conhecimento. Então, né, só a teoria não me basta e nem só a prática. Eu preciso estar com essas duas interligadas. Então, nos cursos a gente tem momentos teóricos, momentos práticos, mas sempre tendo um especialista da área que vai agregar mais. Por exemplo, quando eu fiz esse curso de avaliação e tratamento de lesões, quem contribuiu comigo foi uma enfermeira especialista estomaterapeuta.
Porque ela, no dia a dia, ela só trabalha com isso, ela atende esse paciente, ela consegue entender a complexidade do cuidado que tem o paciente que precisa, né, desse acompanhamento das lesões, do tratamento. Eu trabalhei já com lesões? Já vi muitas pacientes que tinham lesões, que tinham essa necessidade de cuidado. Eu entendo a complexidade, mas ela tem muito mais conhecimento prático, digamos assim, acerca dessa questão. Então, eu trago ela como uma parceira e a gente consegue desenvolver essa capacitação. Então, nesse sentido, eu também consigo entender as limitações que a gente tem enquanto profissional. A gente sabe às vezes um pouquinho de tudo, mas a gente tem um aprofundamento teórico e técnico em determinadas áreas. Isso é inevitável até pela nossa realidade profissional, né? Do que a gente mais estuda, do que a gente mais trabalhou, que situações a gente já foi mais exposto, digamos assim. Então, isso também eu acredito que tenha sido um diferencial de trazer parceiros, né, para a empresa nessa busca por uma capacitação, um treinamento que faça a diferença na vida de quem está investindo, digamos, nisso, né? Tanto tempo quanto a questão de investimento financeiro, né? Para quem contrata o serviço, obviamente, ele quer ter resultados também. Seja tanto do público, obviamente, como também do setor privado. Ele precisa oferecer também um serviço de qualidade. Para isso, ele também precisa receber essa equipe, uma capacitação, também é contento, porque tem todas as questões éticas que envolvem esses serviços prestados, né? Essa é uma questão importante, né? Mas assim, e como é que você tem tido facilidade em encontrar esses parceiros? Tem muita gente no mercado ou com potencial para auxiliar nesses processos, olhando assim, eu preciso hoje de um profissional para me ajudar numa área tal? Digamos que não é assim tão fácil quanto parece, né? A gente tem muitos profissionais capacitados aí que atuam diariamente com um determinado tipo de situação, de atendimento a um determinado tipo de paciente com necessidade específica, mas às vezes ele não está disponível ou ele não tem ele não acredita que ele possa ser um treinador, um capacitador. Então, às vezes, a gente também tem essa limitação, que o profissional não se enxerga como um educador. Mas, no geral, nos temas que eu tenho trabalhado, eu sempre consigo pessoas referência no assunto que têm contribuído. Então, não tem sido uma dificuldade. Talvez até porque eu já tenho transitado em vários ambientes, né? Conheço várias pessoas aqui, né, da cidade e profissionais muito bons, digamos assim, que podem contribuir. Às vezes a gente faz uma primeira tentativa vou convidar primeiro o Arnildo, às vezes pode dar certo, às vezes não. Dá certo com um grupo, não dá certo com o outro. Exato. Público, né? E a gente vai adequando isso conforme a necessidade. Como é que você vislumbra, assim, digamos, talvez já tenhamos falado assim, né? Talvez a longo prazo, tá? Essa necessidade. Você acha que isso vai saturando? Você é empreendedora, né? E, obviamente, que tem um momento que talvez, olhando para o empreendimento, você está fazendo investimento, você é empreendedora, você que tem um retorno. Como é que você vê isso? Será que a longo prazo, com a própria inteligência artificial aí, será que ela não vai dificultar muito, será, algumas questões assim de empreendedorismo? De repente as pessoas vão ficar muito mais atreladas a IA do que aos trabalhos que uma empresa possa oferecer, ou aquela necessidade de capacitação que tu falou ali, olhando a longo prazo. Eu acredito que a longo prazo, talvez não que vá atrapalhar, mas que vai trazer outros caminhos, digamos assim, por essa busca, né? Porque tá muito fácil, tu manda uma pergunta hoje, né, para a inteligência artificial, ela te responde. Mas o que eu tenho percebido é que muitos profissionais têm alcançado uma maturidade de entender que esse treinamento, esse curso, capacitação, seja como for a metodologia utilizada para esse aprendizado, os profissionais, eles não estão só esperando que alguém traga a capacitação. Tipo, eu trabalho num hospital X, eu vou esperar o hospital trazer essa capacitação para mim.
o que eu tenho percebido é que para se destacar e ter um bom desempenho no ambiente, no mercado de trabalho, digamos assim, os profissionais, eles estão buscando essa capacitação. Porque eles estão amadurecendo essa ideia de que é só o serviço que tem a obrigação de capacitar o seu profissional, mas que eles têm um diferencial ao irem buscar. Então, eles se sentem mais seguros. Então, eu acredito que a longo prazo, dependendo da área que a gente estiver trabalhando, a inteligência artificial vai ter um impacto maior, mas eu ainda acredito que essa necessidade não vai cessar. Porque o profissional, ele ainda sente insegurança, às vezes, durante algum atendimento, e não dá tempo, às vezes, de tu perguntar para a inteligência artificial o que fazer. Falta internet, né? Cai o sinal. Cai o sinal, tem ambientes que a gente nem pode estar, né, com o celular, enfim, seja quais forem as formas. Eu acredito que muita coisa vai vir para agregar, isso eu tenho plena certeza. Mas que essa utilização, ela não vai excluir o que é o básico, assim, o essencial desse contato, né, com o outro, esse aprendizado de prática, da troca. Eu acredito que isso se mantenha, porque, pelo menos nesse ano agora, em 2026, eu tenho a questão, quando a gente lança um curso, as vagas têm rapidamente se esgotado, porque tem essa necessidade. Por mais que eu possa perguntar para a inteligência artificial, por mais que eu possa pedir para ela criar um vídeo me explicando determinada coisa, eles têm tido essa busca, né, por maior aprendizado, um aprendizado diferente, digamos assim. Bem, amigos, estamos no adiantado da hora, faltando alguns minutos para terminar nosso programa, o Incrível Mundo das Evidências. Estamos entrevistando a professora Tiffany Leal, ela aqui do curso de enfermagem da UDESC. Uma conversa muito interessante, então, sobre empreendedorismo. Emily, você teria alguma pergunta para fazer para a nossa convidada? Você que é estudante aí, está conhecendo a professora agora, que uns dias você vai ter a honra de tê-la, né? Tu já viu a bagagem professora aí, né? Sentiu, né? Sentiu que tu espera aí, né? E ela é bem rigorosa, sabe? Bem rigorosa, isso é bom. Faz parte. Faz parte, precisa, né? Tá? Claro. E você teria alguma pergunta, você que está iniciando, assim, curiosidade que gostaria de fazer para ela? Qual foi o caso que te mais marcou durante a tua carreira, que fez dar esse estralo para você pensar, poxa, eu preciso fazer alguma coisa para mudar? O principal. Boa pergunta. Boa pergunta. Ela foi bem, Emily. Eu acho que o principal caso, são vários, né? Mas, assim, um que eu me recordo nitidamente foi quando a gente precisava receber uma prematura extrema de 28 semanas. Pesava em torno de 670 gramas. E a gente tinha que preparar, digamos assim, a recepção dessa recém-nascida. E aí eu percebi que não era, né, não é um nascimento esperado, no tempo esperado, e como que a gente poderia fazer. E quando eu vi que... Quer dizer, só recuperando para o ouvinte aqui, vai acontecer um parto. Isso. Vai acontecer um parto, uma cesárea vai acontecer, né? Já se sabe, mais ou menos, o quadro clínico ou a situação de saúde daquela criança que vai nascer, e já se precisa preparar, então, o ambiente antes. Isso, exatamente. Esperar, né? Na maternidade, é isso? Isso Os aí. ouvintes que nos acompanham aí. Isso, é aquele bebê que nasce antes do tempo, né? Que nasce com 5 meses, 6 meses, digamos assim. E era um bebê que ia nascer muito pequeno, né, Arnildo? Então, o que eu aprendi, Emily? Por que me chama mais atenção esse? Porque justamente você está preparado, capacitado, entender o que vai vir, né? Antes, conseguir prever antes, aplicar aquilo que é uma diretriz, conseguir fazer essa preparação e desenvolver a partir de um protocolo que existe, que é validado por evidências científicas, inclusive, né, Arnildo? Aí fez toda a diferença. Porque aí a gente conseguiu atender... A criança ficou um bom tempo, obviamente, internada na UTI neonatal, mas ela saiu muito bem, conseguiu recuperar, e são coisas que há alguns anos atrás era
praticamente impossível, né, de se ver um efeito. Então, eu percebo isso, que se a gente conseguir se capacitar, entender o que precisa ser feito antes, né, sempre prever o que vai acontecer, a gente tem um desfecho muito melhor para o paciente, né, para as famílias, enfim, seja qual área for. Então, acho que é isso que mais me marcou, digamos assim, e também por isso é um objetivo, né, das capacitações, a gente preconizar a qualidade da assistência, a previsão de ações, de materiais, seja do que for, para a gente estar atendendo da melhor forma. Mas foi interessante a pergunta da Emily, né, porque tanto decisões profissionais que tomamos lá no nosso cotidiano, né, decisões como na nossa vida também, a gente toma em função de acontecimentos que tivemos, vivências que nos impulsionam. Então a pergunta foi bem interessante, viu? Muito interessante, né? Ela tem potencial, né? Tem potencial aí, né? Eu tenho outra pergunta. Isso, fica à vontade, temos tempo ainda. Teve algum momento durante a tua carreira, enfim, que você se sentiu impotente diante de algum caso? Ah, com certeza. Tem alguns casos que a gente sabe que, por mais que a gente saiba que o desfecho não vai ser favorável, a gente sente que poderia ter feito mais, né? Que fica aquele sentimento de impotência, digamos assim, né? Afinal de contas, a gente tem sentimentos, é um ser humano, mas a gente entende que nem sempre tu vai ter alguma ação que seja feita que vai mudar aquele quadro. Então, são várias situações, assim, que eu poderia citar, mas às vezes, principalmente daquele paciente que realmente já teve, né, várias tentativas de assistência, enfim, ou de cura, ou de tratamento, ou de cuidado em si, mas que a gente sabe que não vai mais adiantar, digamos, a gente ter algumas atividades, enfim, não vai adiantar a gente querer salvar, né, tendo um prognóstico mais complicado. Você está se referindo à distanásia, o prolongamento... Oh, deu probleminha. Olha o que eu ia... Olha, viu? Ficou ligado aqui, gente. Olha, isso que eu deixei ainda. Vou desligar o telefone aí. Veja como é que é a inteligência artificial, né? Já estamos sempre monitorados, nos acompanhando. Você está se referindo a essa questão. Mas eu acho que a pergunta que a Emily fez, né, e você acabou contextualizando, tem duas situações, né? A questão qual é a expressão que você colocou? Impotência. A impotência, e outra, eu acho, a questão que a gente se sente impotente, e outra, a questão de limitações. Uhum. Quando a gente se sente... Não, a gente se sente impotente, naquele momento, não estou conseguindo. Aí, naquele momento, é o momento de analisar quais as minhas limitações para essa situação, né? Bom, eu tenho limitação nisso, nisso, naquilo. É o momento que a gente diz, vira a chave, né? Para manter a saúde mental também, né? Porque a frustração acaba deixando a gente doido. E aí entender que a gente tem limitações, ou não, as limitações não são só nossas, né? Como tu colocaste, né? Exato. A limitação, o problema está às vezes é do paciente, às vezes é uma limitação ética relacionada ao exercício da profissão, porque tu tem até um limite para chegar, tem coisas que dependem de outros profissionais, dependem de uma organização institucional, então são várias, né, são várias coisas na área da saúde que às vezes nos limitam, mas não deixa do sentimento, né, da impotência acontecer. Eu perguntei justamente porque eu sei que existem essas limitações e às vezes a gente quer fazer mais, e a gente não pode fazer mais. Então, como lidar com essas situações em que você quer ajudar, quer fazer mais do que você pode, mas acaba não podendo pelas limitações não só suas, né? Mas acho que é importante, antes que a professora termine, acho que é entender que isso não deve nos frustrar. Isso. Né? Eu entendo, tenho limitações, estou impotente a situação. Tenho limitações, então agora eu sou um frustrado. Não, acho que não é por esse lado, né? A gente entender essas linhas de raciocínio aí que possam nos projetar ou ejectar para uma outra situação, é isso, né? Eu entender, me frustrei, limitações, no caso, essa impotência que a gente tem, as frustrações,
e frustrações às vezes e limitações. E aí trabalhar em cima disso, né? Não deixar afetar na tua vida daqui pra frente. Exato. Né? Senão vai... E mesmo entender, olha, se tem uma situação que eu sou limitado, eu digo, eu não consigo dar conta da situação, pronto, eu não posso interferir numa situação que às vezes é externa a mim, ou mesmo interna minha, que tem a ver com a minha formação também. E eu acho, Arnildo, que quando tu, por exemplo, como enfermeira, quando tu entende o teu papel, o que tu precisa fazer, qual é o teu, digamos assim, a tua responsabilidade, a tua atribuição, isso fica mais leve, Emily. Tu vai ver que, claro que nas primeiras situações a gente tem, né, esse sentimento de frustração algumas vezes, mas depois que tu vai tendo esse entendimento de qual que é a tua atribuição, a tua responsabilidade, e que tu fez o que era esperado dentro do teu rol ali, da tua profissão, isso fica mais leve, porque aí tu tem consciência tranquila de que aquilo foi atingido, né? E sabe também, dentro daquelas limitações, o que ela tem que buscar, poder atender também. Isso, exatamente. Aquelas situações, aquelas demandas que não deu conta. Eu acho que até tem um exemplo do último curso, se a gente tiver tempo ainda, Arnildo. Temos tempo. Por que algumas participantes do curso buscaram o curso? Porque se depararam com situações em que elas entenderam que poderiam fazer mais, mas elas tinham uma limitação de conhecimento e de como agir. Então, elas vêm para o curso e aí até eu tive um feedback, né, de uma das participantes recentemente que ela me falou, olha, hoje vai ser diferente, hoje eu consegui atender melhor o meu paciente, eu já organizei os materiais, eu já sei o que fazer. Então, essa conduta ficou muito mais tranquila para ela depois que ela entendeu que ela tinha uma limitação, ela vem se capacitar e aí o impacto depois é tanto para ela em relação a essa satisfação profissional, mas também no próprio atendimento, né, nessa família que esse paciente vai ficar mais tranquilo. Então, vem nesse encontro. Isso. Professora, quer deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, para aqueles apoiadores seus também no projeto, tá? Seu projeto, que é interessante, né? Parabenizar pelas iniciativas, né? Eu acho que isso é interessante, não é? Empreender por empreender, mas com um objetivo maior. Né? Isso acho que já é o sucesso, ou pelo menos a garantia de essa resiliência e sustentabilidade a longo prazo é possível, sim, né? Por isso a gente faz as perguntas muitas vezes, né? Sim. Mas tens uma mensagem para deixar para aqueles que talvez, como a senhora, tá? Num dado momento, como a própria Emily comentou, teve uma situação que se sentiu impotente, precisava imaginar, olha, eu posso contribuir. Ou a pessoa foi provocada por alguém, ó, você tem um potencial. Tá? Qual a mensagem que você deixaria para essas pessoas? A mensagem que eu deixo é assim, no empreendedorismo a gente tem que entender que muitas demandas existem, mas tem que fazer sentido para você trabalhar com uma dessas demandas. Então, que nem tu falou, não é só o empreender por empreender. É entender que aquilo que tu está ofertando para o teu cliente vai fazer uma diferença, principalmente quando a gente está falando na área da saúde, que esse serviço, que esse produto, digamos assim, que tu oferece, vai ter um potencial impacto em quem você vai atender ou no desfecho de quem vai utilizar esse produto ou serviço. E também que é muito possível que os enfermeiros empreendam. Mas a gente precisa amadurecer muitas questões ainda para que esse empreender na enfermagem seja realizado de uma forma justa e com qualidade também, né? Então, a gente precisa se colocar numa posição de que nós somos profissionais, a gente precisa ter uma autovalorização, isso eu acredito muito, e que é possível sim empreender. Nós temos muitos campos de atuação que podem ser explorados e várias demandas que tanto a nossa população no geral, quanto população mais acadêmica, hospitalar ou na atenção básica que tem aí para a gente estar
fazendo melhorias. Então, eu deixo esse recado. E aos parceiros da empresa aí fica o meu total agradecimento. São várias pessoas aí que contribuem, que são envolvidas. Muitas delas, né, são enfermeiras que têm contribuído cada vez mais aí com a gente. Mas agradecer principalmente a quem já foi, né, já esteve comigo aí nos cursos, né, acreditou, confiou no meu trabalho e tá aí agregando aí para nossa empresa, para a gente também ter cada vez mais melhorias, né? Trazer mais melhorias. Isso. Acho que é por aí. Então, aos nossos amigos, nós queremos desejar um bom sábado. Primeiramente, agradecendo a professora Tiffany pela presença que esteve aí, sempre engrandecendo nossa programação, trazendo informações as mais diversas possíveis, né? E que ajudam a tornar essas áreas da saúde sempre mais eficientes, né, eficazes, aqueles conceitos que a gente sabe, né? E ajudando essas novas gerações que estão chegando aqui, né, a nos superar, né? Superar com qualidade. Então, é um legado que a gente vai deixando, o professor deixando seu legado. Nós vamos saindo, descendo e deixando nosso legado e assim contribuindo para que as novas gerações o façam, né? Façam com qualidade, né? Emily, um recado final para os nossos ouvintes antes de nos despedirmos aí? Fiquem ligados nos próximos episódios. Então, os amigos, desejamos a todos um bom final de semana e fiquem com Deus. Tchau, tchau!